Pai do Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor esteja com todos vós, em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar a palavra de Deus convosco. Assim diz a palavra de Deus no livro de 1 de Coríntios, no capítulo 2, no seu verso 1 em diante, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias dos homens, mas no poder de Deus. Glórias a Deus. Uma palavra tão profunda. O amado Paulo aqui está nos exortar. Está a dizer que eu, quando fui ter convosco, o amado Paulo. Obrigado, Senhor Jesus, pela graça que achei diante dos teus olhos. Aqui o amado Paulo está a dizer que eu, quando fui ter convosco, não cheguei com cheio de palavras, mas também pouca palavra e pouca demonstração do poder. No que quer dizer que todo aquele que conhece a Cristo Jesus, a palavra de Deus diz como? Diz que todo aquele que crer em mim, ainda que eu esteja morto, esse fará mais obras que estas que eu estou a fazer, porque eu vou para o meu Pai. No que quer dizer, o amado Paulo aqui está a tentar recitar aquilo que o Senhor Jesus falou, e ele está a demonstrar que nada, quando você se inclina na palavra de Deus, não se incline somente na palavra, também em demonstração, porque o Espírito de Deus é um Espírito vivo. No que quer dizer, o Espírito de Deus te leva a você a demonstrar aquilo que é a realidade de Deus vivo. No que quer dizer, se Deus é poderoso, então ele faz com que você demonstre esse poder de Deus. O amado Paulo está a dizer para os amados aqui em Coríntios que eu, quando fui ter convosco, não vi com sublimidade, com cheio de palavra, mas sim. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Disse que eu não vi com sublimidade de palavras, mas sim também com demonstração do poder de Deus por intermédio do Espírito Santo. Então, amado, se você conhece a Deus, conhece a manifestação do Deus vivo, não se apoie somente na palavra, porque ele disse o quê? Disse que para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso é tremendo em nome do Senhor Jesus. Do que quero dizer? Que o homem, quando se inclina somente na palavra de Deus, ele, quando entende somente palavra e aquele Espírito de Deus vivo, quando não recai sobre ele, não tem como essa demonstração do poder de Deus se aperfeiçoar na vida dele. Por causa de quê? Por causa de ele limitar-se. Quando você se limita na palavra de Deus, não tem como Deus se manifestar nos teus ossos, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, o amado Paulo disse que para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, vocês não pensassem que isso tudo é fantasia, nada, meus amados. Se é palavra de Deus, existe demonstração. Se Deus cura, então também vamos curar, porque Deus cura. Se Deus liberta, então nós também vamos libertar, porque Deus liberta. Então é isso que o amado Paulo está a tentar citar para os amados aqui em nome do Senhor Jesus. Então, se você conhece a Deus e não está a viver esse poder de Deus, você ainda não conhece esse Deus. Todo aquele que se encaixa, ou seja, que se inclina nas coisas de Deus, tem que entender que Deus é poderoso para mudar a vida dele. E se Deus é poderoso para mudar a sua vida, você tem que, se mergulhar neste mar de milagres em nome do Senhor Jesus. Porque o homem não pode somente ouvir a palavra de Deus. Quem vai crer na nossa pregação se nós somente falamos palavra
e não demonstramos a magnitude do nosso Deus vivo? Quem vai crer na nossa palavra se nós só falamos? Palavra faz sonecar. Você tem que demonstrar. Palavra e poder, isso tudo. Há uma conexão, palavra e poder. Palavra de Deus e o poder de Deus. Há uma conexão que faz com que um homem, quando está na igreja, não soneque nem fique a dormir, mas fique ativo e comece a glorificar. Oh, Deus vivo! Por quê? Porque palavra e poder, quando penetra no homem, parece ser uma alimentação. Então, o amado Paulo está a dizer que nada, meus amados, quando eu cheguei e quando eu vim ter convosco, não vi com sublimidade, com cheio de palavras, para vos persuadir, para vos iludir nada, meus amados, mas sim em demonstração do poder de Deus, em demonstração da magnitude do nosso Deus vivo, em demonstração daquilo que é a realidade dele. E se Deus cura, quem somos nós para não curar? Porque assim diz a palavra de Deus, que assim como ele é, nós também o somos. Então, meu amado, não viva somente inclinado na palavra de Deus, mas em demonstração do poder do Cordeiro de Deus. É assim mesmo, amado. Deus não quer que você vive somente limitado na palavra. Deus não quer que você vive limitado aqui assim. Nada, meu amado. Deus quer que você viva isto e demonstre aquilo que está a dizer aqui. Você não pode viver somente de palavra. Tem que viver de palavra e demonstração, porque Deus é um Deus que cura. Deus, quando Deus habitava na vida de Moisés, ele demonstrava o poder dele para aquele povo crer. E o povo acreditava no Deus de Moisés por causa das coisas que aconteciam. E todos os profetas, os antigos, todos os profetas, tinham que demonstrar um sinal da parte de Deus. Até o próprio Cristo Jesus tinha que demonstrar para o povo acreditar. Se o Senhor Jesus Cristo somente falasse palavras e não demonstrasse o poder, ninguém iria acreditar nele. Porque a nossa carne é pecaminosa e é dificilmente acreditar somente em palavras. Mas quando há um poder, a nossa mente, oh, glória a Deus, quando há um poder que se manifesta na vida de todo homem, quando alguém que acredita na palavra de Deus fala a palavra e demonstra o poder de Deus no que está a dizer a palavra de Deus, a nossa mente é reaberta e é ativada pelo Espírito de Deus. Porque me lembro quando o Senhor Jesus entrou no templo, ele pegou a palavra, a Bíblia, começou a ler, disse como? Disse que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para curar e libertar, para pregar, evangelizar. Tá a entender? Falar de Deus e curar, libertar. Agora você que está a viver somente na palavra, qual é o teu problema então? E se Deus disse que haja luz, Deus disse que vocês tinham que viver debaixo dessa graça, agora qual é o problema? Então, mamado, tens que entender uma coisa. Não viva somente inclinado na palavra, mas também em demonstração do poder de Deus, para que a sua fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para curar, para libertar. Então, mamado, não viva somente na palavra, debaixo da palavra. Não, esquece isso. Isso não é cristianismo. Isso é uma grande ilusão que você está a viver, mamado. Cristianismo é aquilo que Cristo fez aqui na terra. E se nós somos chamados de cristãos, é por causa do caráter de Cristo em nós. Por causa de receber Cristo. Por causa de receber o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E todo aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor único Salvador, o caráter de Cristo recai sobre ele. E desde os seus, então, o Senhor, quando olha para nós, somente olha Cristo a brilhar dentro de nós. Agora, qual é o teu problema? Por que não manifesta esse poder de Deus? Se a palavra diz, manifesta esse poder em nome do Senhor Jesus. Não viva limitado
A graça nos alcançou para demonstrarmos aquilo tudo que se diz da parte de Deus em nome do Senhor Jesus. E obrigado em nome do Senhor Jesus.